Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Escala e hoje eu quero fazer uma pergunta, quero começar fazendo uma pergunta. Quem aqui já se frustrou quando contratou uma agência de marketing? Eu. Talvez você já tenha, talvez tenha levantado a mão, talvez não. Mas o meu objetivo aqui com esse vídeo hoje é te ajudar a parar de ser enganado, de certa forma, pelas agências de marketing que existem por aí. E não só as agências, mas muitas vezes autônomos também que estão por aí vendendo serviço de marketing digital, de tráfego pago e assim por diante, tá? Qual que é o ponto, tá? O principal problema é, muitas vezes, o empresário, o empreendedor, ele não sabe para onde olhar. E às vezes você pode achar que a empresa que está fazendo marketing para você está fazendo um ótimo trabalho, e às vezes o trabalho é uma bosta, e às vezes você acha que o trabalho é uma bosta, mas na verdade é um ótimo trabalho. Então, meu objetivo aqui não é fazer você demitir a sua agência. Meu objetivo aqui também não é falar que toda agência faz um péssimo trabalho. O meu objetivo aqui é trazer luz para você, para que você possa fazer análises um pouco mais conclusivas se o trabalho que você contratou, ele realmente é um trabalho que está gerando resultado ou se é um trabalho que não está gerando resultado. E não tem muito segredo, não tem muito para onde ir. Para descobrir se o trabalho tem dado resultado ou não, você precisa olhar para alguns números. E é sobre esses números que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Então, primeiro passo aí, já pega um papel e uma caneta na mão, se você tiver aí perto. Caso contrário, se você não tiver, vai buscar um papel e uma caneta. Porque a gente vai falar aqui de número e esses números, eles podem realmente saber olhar para esses números, para onde olhar, isso realmente pode trazer um nível de clareza totalmente novo para você no seu negócio. Então, fique atento para o que eu vou trazer aqui de informação, porque realmente pode ajudar você a identificar se a agência, porque às vezes você pode encontrar a agência fazendo um ótimo trabalho e o problema está na tua equipe interna. Às vezes a tua equipe interna está fazendo um ótimo trabalho e o problema está na sua agência. Às vezes o problema está nos dois, às vezes o problema está em você, pode ser também. Então, a ideia é a gente conseguir olhar para os números e analisar isso. Então, o meu objetivo hoje aqui não é basicamente fazer a análise, poder te ajudar a olhar para os números e analisar problemas que possam existir. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo nosso aqui, deixa eu pegar, vai ser a gente ir para uma planilha, para a gente falar sobre números e dados, tá? Eu vou pegar uma planilha do zero, não vou pegar uma planilha preenchida, para que a gente possa desenvolver o pensamento enquanto a gente conversa aqui um pouquinho, tá? Já aproveita aí, ó, vai dando uma dedada, se você tiver no celular, no like, no se inscrever. Se você tiver no computador, clica aí no se inscrever. Que é sempre um prazer fazer vídeo, mas a gente sabe que é importante receber esse apoio de vocês. É do nosso lado. Até porque a gente tem um alvo aqui que é ambicioso e sem a ajuda de vocês é impossível alcançarmos esse alvo. Então vamos lá. Análise de números, análise de funil, basicamente, né? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Eu vou ensinar você, olha que beleza, a analisar o seu funil. Olha que maravilha. Quanto tempo como empreendedor e você nunca analisou um funil, né? Quanto tempo? É tipo, não ter uma empresa e não analisar o funil é tipo querer emagrecer e não se pesar. É tipo isso, entendeu? É tipo, sei lá, querer dirigir e não fazer, é que não precisa fazer autoescola para dirigir, né? É querer dirigir e não pegar um carro. É tipo querer jogar bola sem correr. Não sei se meus exemplos são bons, mas eu acho que estão. Então, se estiver ruim, coloca aí nos comentários também para a gente melhorar na próxima. Vamos lá. Quando a gente vai para a análise do funil, primeira coisa, né? O que é um funil, Ale? Funil, ele basicamente, ele compreende o início ao fim da jornada de um cliente. Então, aqui a gente está falando de funil de aquisição. Então, eu não estou falando depois que o cara vira o meu cliente. Não, eu estou falando aqui da captura desse cliente e transformar esse cliente em cliente final, né? Esse lead, essa oportunidade em cliente final. Então, na verdade, é até um funil de ativação, não necessariamente de aquisição.
Que a aquisição é volume de potenciais clientes que eu adquiro e ativação é volume total de pessoas que eu ativo, ou seja, que se transformam em clientes meus, beleza? Então aqui vamos pensar que a análise de um funil de ativação, tá? Mais ativação do que aquisição, na verdade. Então vamos lá. Como que eu vou analisar, tá? Primeiro passo, eu preciso começar lá do início pensando o seguinte: quantas pessoas me veem, né? Ou seja, quantas pessoas veem o produto, o serviço, o anúncio, alguma coisa da minha empresa. Se eu vou numa reunião de BNI, por exemplo, e entrego meu cartão, eu entreguei esse cartão para quantas pessoas? Ou seja, quantas pessoas imprimiram, viram o meu cartão? Se eu coloco um outdoor na rua, quantas pessoas em média passam naquela rua? Logo, quantas pessoas, e dessas pessoas, quantas em média veem meu anúncio, né? Ou seja, eu coloquei ele na frente de, sei lá, 1 milhão de pessoas, mas desse 1 milhão, quantas realmente viram meu anúncio? Então, eu preciso, para começar essa análise, eu preciso ir lá atrás e ver qual é a quantidade de pessoas que estão vendo os meus anúncios, tá? Então, eu vou pensar aqui no meta, tá? Então, vamos pensar que eu fiz um anúncio e 1 milhão de pessoas viram meus anúncios, tá? Aqui tem 1 milhão? 1 milhão. Então, 1 milhão, meu anúncio foi impresso 1 milhão de vezes. Significa que 1 milhão de vezes ele foi visto, né? Aí eu tenho aqui o alcance, que é quantas pessoas viram o meu anúncio. Então vamos pensar que cada pessoa, 500 mil pessoas viram o meu anúncio, cada uma viu 2 vezes o meu anúncio, tá? Então vamos pensar que eu coloquei dois outdoors numa rua, numa determinada rua, na minha cidade, e as pessoas passam para entrar e para sair dessa cidade. 500 mil pessoas passam todo dia para entrar na cidade e voltam embora. Então, 500 mil pessoas vêm na vinda e vêm também na frida, que nem diria minha avó. Então, elas são 500 mil pessoas que viram meu anúncio 2 vezes. Então, eu aqui já tenho um indicador que eu chamo de frequência, que é 2. Beleza? Então, a frequência, o que que é? Nada mais é do que esse cara dividido por esse cara. Fechou? É 2. Dessas pessoas que eu alcancei, né? O que que elas fizeram? Então, vamos pensar agora que eu estou tomaram uma ação, tá? Então, aqui eu posso colocar clique, barra, sei lá, ligação. Então, vamos pensar que é um outdoor. Então, vamos pensar que dessas 500 mil pessoas, eu tive aqui 5 mil que fizeram alguma coisa, ou seja, que me ligaram, viram o outdoor e falaram: caramba, gostei, hein? Gostei. Então, eu vou ter aqui um outro dado, eu vou chamar de CTR, que é esse cara aqui, dividido por esse cara aqui, só que é em percentual, né? Então, tem aqui um CTR, que é percentual de pessoas que fizeram algo com aquilo, né? Que no caso aqui, seria cliques, né? Clicaram no meu anúncio, ligaram para mim a partir do meu anúncio, beleza? Dessas pessoas que clicaram, vamos pensar que caíram lá no meu WhatsApp e se transformou em lead 4 mil pessoas, beleza? Então, viraram leads. Ixi, por que deu? Peraí que saiu errado. Leads. Aí. Então, agora eu tenho aqui um número interessante, que é das pessoas que tomaram uma ação, quantas viraram meus leads, tá? Então, vamos pensar que eu tive aqui uma taxa de perda, ou seja, das 4 mil pessoas, das 5 mil pessoas que tentaram fazer algo, só 4 mil viraram meus leads. Logo, eu tive uma perda aqui de 20%, certo? Então, eu vou fazer aqui o meu cálculo, que é a minha taxa de perda. Opa. Minha taxa de perda é 20%. Opa, beleza. 20% minha taxa de perda. Beleza? Maravilha. Na verdade, corrigir aqui, né? Ficar certinho, né? Fazer certinho. 100% menos. Pronto. Taxa de perda de 20%. Maravilha.
Desses leads que eu tive, vamos supor que, sei lá, eu consegui descobrir que eu consegui falar com apenas 3.000. 3.000 conectados. Então, falei com 3.000 deles. Beleza? Então, aqui agora eu vou ter uma taxa de conexão. Minha taxa de conexão é de 75%. Fique em paz que a gente vai chegar lá, tá? Eu sei que você quer ir rápido para a coisa, mas você vai entender. 3.000 foram conectados. Desses 3.000 que eu conectei, vamos supor que eu consegui, então foram os que eu consegui falar, vamos supor que 2.000 deles falaram assim, caramba, que negócio legal aí que você tem. Quero comprar esse negócio aí, realmente. Então eu tenho aqui agora uma taxa de interessados, que eu vou chamar da minha taxa de MQL. MQL, na verdade. Então, de 100% de leads, 50% é MQL. Então, ali aqui que é MQL, é pré-qualificado. Ok? Maravilha. Desses 2.000 interessados, vamos pensar que eu consegui vender para 1.000. Comprou. Compradores. Então, agora eu tenho aqui uma taxa de conversão de funil total, né? Vou colocar aqui, conversão de 25%. Maravilha. Então agora, aqui agora vai vir aqui o como que você analisa isso pensando que você tem uma agência, tá? Tudo isso aqui que eu te mostrei, nada tem valor até a gente pensar aqui em duas coisas, que é investimento e ticket médio. Tudo o que eu te mostrei, você pode estar olhando e falando, nossa, cara, que números sensacionais. Você pode estar pensando, nossa, que número cocô. Nada disso importa. Nada disso importa até esse momento agora. Porque agora a gente vai falar do que realmente importa quando a gente investe, que é ROI. Quanto que voltou? São dois aqui, né? Vou colocar ROAS e ROI. Quanto que voltou desse dinheiro? Então, tudo isso aqui, volume de impressões, volume de alcance, ligações, leads conectado, interessado, vendido, nada disso importa até o que eu vou mostrar agora para vocês. E eu vou provar para vocês aqui que nada disso importa. E você que é dono de empresa, é para isso aqui que você tem que olhar. Você que é dono de empresa e tem uma agência de marketing, você tem que entender o seguinte: não fique olhando para quantas pessoas viram seu anúncio. Não olhe para quantos leads chegaram. Não olhe para quantas vendas chegaram. Olhe para quanto eu investi, quanto saiu de dinheiro do meu caixa e quanto voltou de dinheiro, para você saber o seu resultado. E daí, a partir desse resultado, você já vai ter uma primeira resposta que é: tá saudável ou não tá saudável? E daí, a partir disso, você vai olhar para outros números, que daí são os seus dois funis. É o funil de aquisição e o funil de ativação. Dentro do que a gente acabou de falar aqui, você vai ter aqui, ó, vou pintar para você, tá? Até aqui, ó, você tem, até aqui, ó, eu vou colocar que aqui é o seu funil de aquisição, tá? Então pensa que até o cara se conectar, perdão, na verdade não, tá errado. Até aqui, ó, é o funil de aquisição. Até a chegada do lead, ou seja, é uma nova oportunidade, isso aqui é aquisição, tá? Daqui para baixo é o teu funil de ativação. Então, aqui, tá? Quais são os dois indicadores que eu vou olhar? Você vai olhar para os dois indicadores finais desses dois funis, tá? Então, para a aquisição, eu quero ver quantos leads chegaram, beleza? Para a ativação, eu quero ver quantos compradores chegaram. É óbvio que nesse meio termo, nesse meio tempo, esse meio funil, você vai ter aqui os MQLs. E é óbvio que o comercial, o marketing tem influência sobre o MQL, tá?
mas a medida dele está dentro do funil comercial, ok? Então, aqui ó, é um trabalho entre comercial e marketing, tá? Então, se está chegando pouquíssima gente interessada, é o trabalho do comercial levar esse feedback para o marketing poder corrigir, tá? Então, vamos lá. Deixa eu repetir. Se você é dono de uma empresa, você não deveria estar olhando para quantas impressões seu anúncio teve, quanto de alcance ele teve, quantos cliques teve no seu anúncio. Não, você deveria estar olhando para algumas coisas. Eu vou exemplificar. A primeira delas é volume de leads que chegaram, volume de compras que foram feitas para você entender a taxa de conversão da sua equipe comercial. Volume de investimento que foi feito para você entender qual é o custo por cada lead que você teve. E você precisa olhar para o ticket médio para você saber qual é o ROAS que você teve. Beleza? Dessa forma você vai entender. Se eu investi R$ 1.000 e chegou mil leads, eu gastei R$ 1 por lead. Se para cada 10 leads eu faço 2 vendas, significa que minha taxa de conversão é 20%. E se meu ticket médio é R$ 10, então a cada 10 leads eu faço R$ 20. Beleza? Cada 10 real por lead, R$ 10, vendi para 2, R$ 20 de retorno, tive um ROAS de R$ 20. Beleza? Ali eu não faço ideia de como olhar isso aí. Para isso que eu fiz esse vídeo, para que você possa olhar com calma, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho o funil de aquisição, aqui eu tenho o funil de ativação, tá? Investimento. E agora eu vou te provar aqui cenário A e cenário B. Vou te mostrar como os números no meio importam muito menos do que os números em cima e embaixo. E vou te provar aqui. Vamos lá. Investimento, tá? Agora deixa eu só colocar aqui os... Ai, deixa eu só organizar aqui. Que esse cara vem pra cá. Aí. Então vamos lá. Custo por lead. Esse cara dividido por esse cara. Custo por cliente. Esse cara dividido por esse cara. ROAS. O ROAS a gente já vai calcular. Então vamos lá. Primeira coisa que eu, dono de empresa, preciso olhar. Preciso olhar para tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui são indicadores que te mostram se a sua tendência é de alta ou de baixa. Então é tipo investir na bolsa, né? Eu tenho os indicadores que estão me mostrando se a tendência é de alta ou a tendência é de baixa. Então, eu estou vendo, poxa, se a minha taxa de cliques é baixa, a minha tendência é baixa. Então, quanto mais baixa a minha taxa de clique, menor a chance de eu ter um volume grande de leads. Então, tem que aumentar esse indicador para aumentar a chance de ter mais leads. Quanto maior a minha taxa de perda, significa que eu estou perdendo muitos leads do clique para virar lead. Logo, eu tenho que diminuir essa taxa para eu aumentar a chance de ter mais leads. Beleza? Taxa de conexão, mesma coisa. Quanto maior a minha taxa de conexão, mais ela indica que eu vou ter mais vendas. Quanto maior a minha taxa de pré-qualificado, ele indica que eu vou ter mais vendas. Então, são indicadores, eles estão indicando o que vai acontecer com a sua operação, tá? Então, a gente tem métrica, tá? Que é o número em si. Então, 4.000 leads, isso é uma métrica, um dado. Na verdade, tudo aqui é dado, é uma métrica. E daí eu tenho o indicador, né, que influencia na chegada desse lead, que é, por exemplo, o CTR aqui, né, ou a frequência. São indicadores que podem me ajudar a prever ou predizer o que vai acontecer. Beleza? Então vamos lá. Investimento. Em um cenário aqui, vamos supor que eu, nos dois cenários, investi R$ 20.000. Investi R$ 20.000 nos dois. Maravilha. E o meu ticket médio aqui, então vamos lá, tá? Investi R$ 20.000 para 4.000 leads, então R$ 5 por lead, e gastei R$ 20 para vender, para cada venda, beleza? Significa então, e o meu ticket médio, vamos supor que é R$ 50. Pronto. Aqui, na verdade, vamos fazer assim. Vamos supor que aqui meu ticket médio é 10 e aqui meu ticket médio é 5. Pronto. Vamos lá.
Aqui agora eu vou ter aqui o meu faturamento. Então, ó, veja, nada disso aqui importa até que eu coloque o meu ticket médio e o meu investimento. Porque agora eu sei que eu investi 20 mil reais para vender 10, ou investi 20 para vender 50. Então, nada disso aqui importa. Por isso que você que é empreendedor precisa olhar para esse número, 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 tá? São esses 5 caras aqui, ó, que realmente geram resultado para você, tá? Esse resto aqui, ó, isso aqui é dado de operação comercial, isso aqui é dado de operação de aquisição, tá? Quem tem que cuidar disso aqui, ó, é o teu gestor de tráfego, beleza? E quem tem que cuidar disso aqui, ou um analista de marketing, e quem tem que cuidar disso aqui, ó, é o seu time de vendas e ou gestor comercial, tá? Você não deveria estar se preocupando com isso. Beleza. E aqui, ó, eu agora consigo olhar o meu ROAS, né? Então, o meu ROAS nada mais é do que esse cara aqui, dividido por esse cara aqui. Então, o que que isso significa? Significa que para cada R$ 1 que eu coloco de tráfego, eu vendo meio. Aqui eu coloco R$ 1, volta 2,5, beleza? O ROI a gente não vai calcular porque o ROI prevê o resto da operação, tá? Então aqui, ó, esse aqui é o dado que você quer buscar. Você que está olhando para uma operação de aquisição, ativação, você quer olhar para isso aqui como um primeiro indicador-chave se o teu negócio realmente está positivo ou negativo. Isso aqui mostra para você, de cara, de bate-pronto, você que é dono do negócio, gestor, se está saudável. Se está saudável. E aqui existe um parâmetro novo, novo não, um outro parâmetro que é importante, obviamente, você colocar, que é o seguinte: existem casos de você vender para a mesma pessoa mais de uma vez. Então vamos pensar que nesse caso aqui, ó, então essa é uma outra variável que pode mudar totalmente teu funil, tá? Então vamos pensar que, em média, você vende 24 vezes para esse cara aqui. E em média, para esse aqui, você vende 2. Beleza? Durante 2 anos, por exemplo. Vamos pensar que você vende. Vamos colocar aqui, ó, durante um ano. Pronto. Então, durante um ano, você vende R$ 10 para esse cara. Então, ele compra lá um produto mensal teu de R$ 10. E esse cara aqui compra um produto pontual de 50. Agora, mudou o cenário, de novo. Opa. Então, aqui, ó, faturamento total, né? Agora mudou o cenário. Por que mudou o cenário? Porque beleza. No primeiro mês, eu vendi por R$ 10, mas esse cara vai ficar comigo mais um mês, mais um mês, mais um mês, mais um mês. Então, existe um outro fator que muitas vezes você, dono de empresa, não olha, que é quantas vezes eu estou vendendo para o mesmo cara que eu trouxe. Porque às vezes eu estou pagando aqui, por exemplo, o CAC, estou pagando R$ 20 para vender 10, ou estou pagando 200 para vender 100. Só que esse cara aqui compra de mim 3 vezes ao ano. Logo, ele me deu um ROAS de 1,5 no primeiro ano. Vamos supor que ele compra 10 vezes no ano, certo? Então, tudo isso aqui que eu trouxe são dados que você precisa aprender a olhar como dono de empresa, como empreendedor, tá? Então, para resumir, Ale, resume para mim aí, ó, para onde eu olho, para onde o gestor deve olhar em uma operação. Em operação não, mais fácil, né? O que a sua agência. Eu vou tirar a agência porque tem aqui dados comerciais, geralmente time interno, né? Então, quais são. Aqui, é mais fácil. Quais são os dados, os números-chave da minha operação de crescimento? Vamos lá? Eu preciso olhar para investimento? É importante. Mas, veja, o ROAS, ele já vai te devolver isso. Então,
ROAS é o primeiro, tá? Para eu saber ROAS, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o faturamento. Opa. Faturamento total. Para saber faturamento total, eu preciso saber o quê? Preciso saber o LTV médio. LTV médio. Para saber o LTV médio, então eu sei o LTV médio, sei o faturamento total, sei o ROAS. Para saber, para conseguir ter essa clareza, eu preciso saber um último dado aqui, que seria interessante, que é o meu CAC médio. Então aqui eu sei o seguinte, ó. Se o meu CAC médio é R$10, se o meu LTV médio é 4, se o meu ticket médio... Ah, perdão. Faltou aqui. Ticket médio. Se o meu ticket médio, ó, meu CAC é 10, certo? Meu LTV é 4. Meu ticket médio é 5. Meu faturamento, então, é esse vezes esse. É 20. Então, meu ROAS é esse. Fechou? Agora, só que para a gente finalizar, é o seguinte. Qual é o mais importante de tudo? ROAS. Tá? Se você olha para o ROAS, você já consegue saber se a tua operação está saudável. Daí, a gente não vai entrar aqui, tipo, mas quanto que é a minha margem? Quanto que é o meu custo? E piriri pororó. Isso, para agora, não é o objetivo. Meu alvo aqui hoje era mostrar para você que gerencia uma operação, ou que tem uma agência de marketing, ou que tem uma consultoria comercial trabalhando com você, tem um time comercial, enfim. Você que tem uma operação rodando, querendo trazer mais clientes, mais demanda e vender mais. Você precisa olhar para alguns números, mas esses números não são impressão, alcance, ação, quantos conectaram, quanto MQL, não. O número que você, que é dono, precisa olhar é qual é o meu ROAS, beleza? Qual é o meu faturamento, qual é o meu ticket médio, qual é o meu LTV médio, qual é o meu CAC médio. E de todos esses aqui, esse aqui é o indicador chave para dono de empresa, tá? O que significa na prática? Para um gestor dessa área, o gestor dessa área não pode se preocupar com 10, 20, 30 indicadores. Ele tem que se preocupar com um indicador. Um indicador. Perdão, deixa eu corrigir. Não precisa se preocupar com 10, 20 indicadores. Tem que se preocupar com 3 a 5 indicadores. Tá? Por isso que a gente tem que enxugar. Então, eu trago aqui o ROAS, que automaticamente já vai me dar uma noção se eu estou positivo ou não. Ele já vai me dizer se eu estou saudável ou não. E daí, depois, se eu quiser entrar no detalhe para melhorar, para resolver problemas da minha operação, de gargalo que eu tenho, aí sim eu vou olhar para os outros. Mas, pensando assim, qual é o indicador que todo dia de manhã eu deveria olhar? ROAS, tá? ROAS deveria ser esse cara. E depois a gente tem ROI, enfim, tem outros, tá? Basicamente é isso. Se esse vídeo te ajudou a conseguir entender um pouco de como monitorar isso, como olhar para essas coisas, eu espero que tenha conseguido te ajudar. Se ele te ajudou, clica no gostei. Se você ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários. Se tem algum conteúdo que tá aqui nesse meio, mas que eu não trouxe às vezes para não detalhar muito, para não aprofundar muito, não tomar muito tempo, manda aí também, vai ser um prazer gravar outro vídeo, fechou? Então, dessa maneira aqui, você vai aprender a analisar o seu funil de ativação, tá? Se você, o indicador que você deveria monitorar é tá? Que é o ROAS. Os indicadores que você deveria olhar a cada semana, etc., são os outros 4 que estão ali. E os indicadores que você precisa olhar para encontrar gargalos do funil estão todos aí nessa planilha. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que tenha sido um bom conteúdo para você. Mais uma vez, clica aí para se inscrever no canal, dá um joinha se você gostou do vídeo, ajuda a gente para que esse conteúdo chegue para o máximo possível de empreendedores e empresários, assim como nós, que estão na luta, na jornada, querendo crescer, desenvolver o negócio e escalar. Fechou? Tamo junto, forte abraço, bora escalar e, como sempre, bora para action. Valeu.